Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. Hoje é um quadro que a gente adora, quando a gente traz outros profissionais para falar sobre assuntos mais específicos que nem eu e a Ana Luísa dominamos aqui, até porque não tem como a gente saber tudo de tudo. E a gente trouxe aqui a Tui Potasso e eu amei esse convite aqui, vocês vão entender um pouco mais depois, quando a Ana Luísa trouxer como a gente conheceu ela. Mas porque a gente tem esse grande nome aqui no nosso podcast, né? Ela foi um dos primeiros canais de sexualidade no YouTube no Brasil, gente. Então vão lá verificar depois o nome dela, o canal dela, tem conteúdos muito legais. Ela é educadora sexual há mais de 10 anos e sexóloga formada. E hoje o conteúdo dela tá principalmente focado em relacionamentos saudáveis e libido, que é o que a gente vai trazer aqui hoje, que eu adorei esse tema. E só pra, antes de a gente entrar na parte do conteúdo e da Tui poder falar aqui, gente, a gente fala pouco, inclusive, né? E a última vez que a gente falou sobre sexualidade aqui no podcast, vocês adoraram, pediram pra gente falar mais sobre isso. Coincidentemente, foi perto da época que a gente conheceu a Tui no evento do Spotify que a gente foi convidado. Se você não sabe do que a gente tá falando, a gente não vai dar todo esse contexto aqui. Vão lá no nosso Instagram, @podcast Psicologia Sincera, que vocês vão ver lá os conteúdos que a gente fez sobre esse evento do Spotify para criadores que a gente foi convidada. E lá conhecemos a maravilhosa Tui. A gente conversou muito lá, a gente super se deu bem e achamos que valia super a pena a gente trazer ela para falar um pouquinho desse tema que ela tanto domina e que vocês também, ouvintes, pediram pra gente falar mais, que é sexualidade, mais especificamente, que a gente vai falar aqui hoje e a Tui vai nos ajudar nessa conversa, sobre libido, especificamente. Então foi assim que a gente conheceu ela, foi assim que ela chegou até aqui, a gente tá super animada para fazer esse episódio acontecer. E Tui, dá um alô aí pros nossos ouvintes, pra galera, antes da gente de fato falar então sobre libido, sobre sexualidade e tudo que há de bom. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, muito obrigada por me chamar para o podcast. Isso é uma honra muito grande para mim, principalmente para falar de um assunto que é muito importante para a sociedade como um todo, que é libido. Eu vejo muitas pessoas falando de forma muito errada e deixando as pessoas malucas. Então, para mim, é uma honra estar num podcast tão sério, falando de um assunto tão legal. E um tema muito tabu, inclusive, né? Então, acho que aqui a gente tá pra abrir espaço exatamente pra esses temas. E pra gente começar, Tui, acho que a gente pode começar assim, do começo, do básico. E pra você explicar pra gente, pros nossos ouvintes, o que é a libido? O que é isso que a gente tá falando aqui? O que é essa palavra? O que significa? O que é, de fato, a libido? Muitas pessoas linkam a libido com o desejo sexual. Então, elas chegam até mim falando, perdi a libido, perdi a vontade de transar. Mas a libido, ela é desejo, e desejo de tudo. Ela é um desejo de vida, é aquele impulso que a gente tem de fazer algo na vida, de levantar, de ter um hobby, de ter força para trabalhar. Ela é realmente esse desejo, não só o sexual. E eu adorei quando a gente tava conversando antes, né, gente, que a gente já contou pra vocês aqui que a gente estrutura o roteiro, a gente troca uma ideia com o convidado pra pensar, né, no conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje. E eu adorei essa perspectiva de libido, né, que a Tui trouxe. E ela também trouxe mais 5 partes da libido que eu queria que você trouxesse aqui pros nossos ouvintes também, que eu achei super interessante a forma que você estruturou essas 5 partes que a gente tem que pensar quando a gente pensa na nossa libido. Eu estruturei dessa forma, eu chamo até de 5 chamas da libido, porque muita gente chegava até mim com esse problema achando que era sexual. E quando eu fazia os atendimentos, eu comecei a perceber que tinha uma estrutura de o que estava afetando as pessoas, mas eu não tinha ideia de como explicar. Falei assim, não, pera, eu preciso estruturar um método para as pessoas entenderem de uma forma mais simples. Então, quando a pessoa ela não tem libido, normalmente é uma dessas 5 chamas. A primeira é o ser como um todo, a mente, mas também como a pessoa se enxerga, como ela gosta dela, questão de hobbies, como ela tá no trabalho. Depois a gente entra na questão de corpo, que é o que muitas pessoas falam, que é a disposição, a questão hormonal, exercícios físicos, o sono, toda essa questão que vai fazer ela ter energia. Depois, algo que não é falado é o ambiente. O ambiente afeta muito a libido. Então, se a rotina dela for extremamente corrida,
no final do dia não vai ter espaço para ela ter desejo sexual. Questão de filhos, questão de como está o ambiente de trabalho, o estresse, o transporte público que ela pega, tudo isso afeta e muito. Depois a gente vai para relacionamento, que é o que as pessoas nunca querem mexer quando fala de libido. Elas querem mexer na parte sexual, mas elas não querem olhar como estão o relacionamento delas. E às vezes o relacionamento até não tá ruim, mas ele tem alguma mágoa, ele tem alguma conversa que não foi falada, tem algum tabu, tem alguma coisa do passado que não foi resolvido. Então, o relacionamento, ou ele tá mal, ele realmente tá ruim, ou ele parece estar bem, mas tem alguma coisa que foi colocada embaixo do tapete. E por fim, a gente chega na parte do sexo, que é o que menos afeta a libido das pessoas pelos meus atendimentos. Essa parte do sexo é mais a vergonha que a pessoa tem do sexo, os valores que as pessoas têm cristãos, tabus, vergonha de fetiche, incompatibilidade sexual. Essa parte pode afetar a libido relacionada a sexo, mas normalmente tem a ver com as outras 4 chamas. Essa é a última que pega alguma coisa. E é muito curioso, assim, é muito legal, eu acho, você poder trazer isso, porque amplia um pouco essa nossa visão, né? De não necessariamente associar a libido e a falta de libido à questão sexual, de falta de desejo sexual, e que, pelo que eu tô entendendo, só pra você confirmar, Tui. Mas também percebo isso, né, nos atendimentos, que essa falta de desejo sexual, falta de libido, que de fato pode estar existindo, né, nesse aspecto, tem todo um contexto por trás, tem toda uma camada e podem ter muitos outros fatores que muitas vezes não tem nada a ver com o sexo em si, né, com a sexualidade, assim. Tá me vindo uma coisa de que tem a ver, mas não necessariamente, né? Sim, a pessoa ela só pede ajuda, ela só vai atrás de buscar sobre a libido dela quando afeta o sexo. Porque aí muitas pessoas se sentem menos, muitas pessoas acham que o relacionamento vai acabar, mas na maioria das vezes quando você vai investigar, a libido da pessoa já tá ruim há 1, 2 anos e ela só não tá vendo. Ela tá vivendo num automático que até o sexo fica automático. É uma coisa de cumprir a agenda. E aí você vai olhando para aquilo falando assim, moça ou moço, a sua libido tá ruim porque ela já tá ruim há muito tempo, você tá colocando ela embaixo do tapete falando, "Ô, vai, trabalha, trabalha." Mas ela não tem como trabalhar em tudo que tá acontecendo ali. Mas as pessoas só buscam ajuda mesmo quando chega no sexo, infelizmente. Você falando isso, pra mim, entra até numa lógica de produtividade, né? Que atualmente tá todo mundo meio que inserido, né? De performance ali. E ouvindo você falar dessas 5 partes da libido, pra mim mostra o quanto a saúde ela é integrativa, né? A gente, como psicóloga, a gente tá sempre tentando pontuar isso, a saúde física, mental, enfim, sexual vai estar tudo interligado, né? Não tem muito pra onde a gente fugir. E quando você tá falando de estar saudável, né? Eu acho que é estar saudável em todas essas áreas, né? Olhar pra essas áreas também de forma que uma afeta a outra, não tem como a gente anular, né? Os pacientes chegam muitas vezes no consultório pensando tudo em caixinha. E isso eu acho muito interessante você também trazer isso daqui pra desmistificar. Mas uma dúvida que me veio aqui, que eu queria te perguntar é, qual é a diferença entre libido e prazer? Até pra, assim, se tem diferenciação, se não tem, pra gente dizer aqui pros nossos ouvintes. Primeiro, eu acho que é importante falar que as pessoas normalmente têm uma dessas caixinhas, uma dessas chamas que afeta muito mais a libido. Às vezes o relacionamento da pessoa tá uma merda e ela tá com a libido lá em cima. Mas se o trabalho dela é afetado, todo o resto desmorona. Então cada pessoa tem o jeitinho dela. E essa parte de libido e prazer tem diferença. A libido, ela é a vontade de você fazer alguma coisa. No caso da vontade sexual, é a vontade de você fazer sexo. Já o prazer é a sensação que você tem fazendo aquilo. E é por isso que muita mulher para de ter vontade de transar com o marido ou namorado. Porque ela não tem prazer. Ela tem a vontade, a libido existe, mas ela entrou num ciclo ali onde ela está desmotivada, já que ela vai entrar naquela relação buscando o prazer e não vai encontrar. Eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Assim, mais uma vez, eu adoro quando essas coisas acontecem, quando tem uma diferenciação, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Mas tem uma relação, de alguma forma, entre essas duas coisas que são diferentes. Porque eu fiquei pensando exatamente nisso que você falou, Tui. Às vezes a libido, de alguma forma, da pessoa tá preservada, entre muitas aspas, ou tá alta, mas aí de uma libido, a partir de uma libido que
tá alta, a pessoa vai buscar talvez um prazer, e aí não necessariamente só sexual, né? Mas a gente pode pensar até um prazer amplo, prazer na vida, mas não encontra esse prazer. E aí, se a gente pensar na questão do sexo, e aí eu queria checar com você se a minha linha de raciocínio tem a ver, assim, a pessoa vai buscar de alguma forma esse prazer, tá com a libido dela alta, mas se constantemente, com essa libido, ela não tá atingindo esse prazer ou não tá conseguindo de alguma forma esse prazer, isso vai minando de alguma forma a libido? Sim, sim, com certeza ela vai ter menos vontade, porque ela não chega naquilo que ela tá buscando. E aí eu coloco a responsabilidade, às vezes 50-50, às vezes é mais responsabilidade até da pessoa, porque muitas pessoas não sabem comunicar aquilo que elas querem. Elas buscam e esperam que o outro adivinhe. Isso é mais comum, pelo que eu vejo em consultório, de mulheres, porque a gente tem na sociedade de que o homem vem pronto, mas no fundo é tudo alinhamento, né? O sexo, ele é muito alinhamento. Então, quando a pessoa ela vai buscar, ela não encontra, ela não comunica, aí a gente tem um problema. Mas às vezes a pessoa até comunica e também não tem a resposta que ela queria. É muito complexo, né? Porque eu fiquei também pensando como que nós mulheres não somos ensinadas e somos, inclusive, muito desincentivadas. Hoje em dia isso tá mudando, mas ainda tá muito impregnado na nossa sociedade a gente não se conhecer sexualmente, né? Então, o buraco vai ficando cada vez mais embaixo, porque como que a gente vai comunicar aquilo que de alguma forma a gente nem aprendeu e nem teve o espaço de aprender sobre a gente, de desenvolver para depois poder comunicar. Mas faz muito sentido isso que você está falando, que a gente fala muito aqui no podcast, né, Ana Teresa? Que essa expectativa é irreal, que inclusive a gente aprende dos filmes muitas vezes, que aquele primeiro encontro sexual vai ser algo assim incrível, maravilhoso, que a pessoa já vai saber exatamente quais botões apertar. E que não é tão simples assim, né? Muitas vezes é uma construção mesmo. Sim, e o que eu vejo é que quando isso acontece repetidas vezes, a pessoa ela cai num ciclo. E eu coloquei o nome desse ciclo de desmotivação sexual. Até para conseguir explicar por que muitas mulheres têm tesão fora do relacionamento e não têm tesão pelo marido ou pelo namorado. E aí eu precisava de algo gráfico para explicar o que estava acontecendo com elas. Então eu criei esse ciclo, que é basicamente a pessoa ela tem vontade, ela vai buscar o sexo e o sexo é ruim. E aí a pessoa ou não comunica ou ela já comunicou outras vezes e não quer comunicar mais. Isso gera uma expectativa de que o próximo também vai ser ruim. E ela tem ali uma pequena ansiedade de que, pô, será que vai ser ruim? Será que não vai? Essa ansiedade ela se mistura um pouco com a vontade que ela tem. Se o próximo for bom, quebra esse ciclo, o ciclo não existe. Mas se o próximo for ruim, ele reafirma a crença de que vai ser sempre ruim. E aí causa mais ansiedade e mais desmotivação de procurar uma próxima vez. E aí, cada ciclo que se completa de que foi ruim, vai diminuindo um ponto na libido da pessoa. Tem pessoas que vivem isso 1, 2, 3 anos. E aí elas chegam até mim e falam, eu não tenho vontade nenhuma de transar com o meu namorado. Quando a gente vai investigar, não teve um alinhamento, o cara não correspondeu ao que ela pediu, ela não soube pedir e ela foi se forçando. E aí eu até falo, se a mente da pessoa não teve como colocar um limite, o corpo coloca. Fala, não quero mais. Aí o corpo desliga. Eu concordo totalmente que o corpo vai acabar falando, né? E eu acho que você tá trazendo algo desde o começo do episódio sobre a questão de comunicação, de você se conhecer. A gente sempre pontua isso, né? A gente tá pontuando agora na esfera da sexualidade, porque muitas vezes você tá me falando de problemas na relação, que você trouxe mais cedo, que muitas vezes não tá nem relacionado ao sexo, e pode estar influenciando no sexo. E o quanto é importante a gente estar nutrindo e cuidando da relação também ali, e tá olhando, porque talvez o sexo seja só a pontinha do iceberg, né? De tudo que já tá acontecendo, por exemplo, nesses últimos 3 anos, né? Que você tá me falando. E até provavelmente estamos falando aqui majoritariamente para mulheres, né? Da gente também entender quais são os papéis que a gente desempenha e qual é a educação sexual que a gente recebeu, porque isso também vai influenciar na forma que a gente se comunica, porque, que nem a Ana Luísa trouxe, se a gente acha que o homem já vem pronto, a gente não precisa comunicar, ou se a gente acha que a mulher tá ali só para agradar o homem, ou fazer o homem gozar no final do dia, né? Como é que a gente vai estar nesse sexo, né? Na relação sexual. E você poderia falar um pouquinho, Tui, a importância também, né, da educação sexual, né, as referências que a gente tem no final do dia. Eu acho que para libido é muito importante a educação sexual e a educação emocional também. A primeira coisa que eu trago nos meus atendimentos é a roda das emoções, porque às vezes a pessoa ela só se sente triste ou com raiva,
mas tem muitas outras emoções para ela conseguir comunicar para o parceiro o que ela está sentindo. Então eu trago essas duas esferas. E eu acho que a educação sexual, ela é um direito básico do ser humano. O sexo, ele é o caminho para quase todos os seres humanos. A reprodução é a partir disso, quase todos os seres humanos vão transar, só que por algum motivo se colocou um tabu gigantesco. E aí, a educação sexual é muito importante para entender o que é normal, o que não é, para a pessoa abraçar o jeito dela de fazer sexo. Porque muitas pessoas têm vergonha de gemido, de barulhos que são normais, de posições, e saber o que dá prazer para ela. Como dar prazer para o outro é importante, mas o que dá prazer para ela é muito importante. E as pessoas, elas querem muito... a gente está na era do imediatismo, né? Então elas aprendem de um jeito e elas fazem do mesmo jeito pro resto da vida. E a educação sexual, ela traz um repertório maior. Ela traz um tentar coisas diferentes, um fazer coisas diferentes, entender para que lado a pessoa quer ir. E que ela também é livre para ir para todos os lados que ela quiser. Desde que seja com consentimento maior de idade, ela pode ir para qualquer lugar que ela quiser. E você até falou uma palavra, Tui, que eu fiquei pensando, que é o próprio consentimento, né? Assim, que a gente não aprende sobre também, né? E que, na minha percepção, assim, quando a gente fala de educação sexual, a gente também tá falando, a gente não tá nem falando só sobre ensinar as pessoas a transar, ou ensinar as pessoas sobre essa parte sexual mais do ato, né? Mas sim também de tudo que engloba. E eu fiquei pensando no próprio consentimento. E aí, antes até da gente passar para a próxima pergunta, eu fiquei pensando, não sei se para você faz sentido, mas até de você poder explicar pra gente o que é a educação sexual. Porque a gente aqui, às vezes a gente acha que tá falando nós três, que a gente tá falando a mesma língua, mas eu não sei se necessariamente, né? Não sei se quem tá ouvindo a gente tem esse conhecimento ou teve acesso até ao que é, de fato, a educação sexual. E aí pensei, bom, como a gente tá aqui com uma educadora sexual, acho que é o momento da gente poder ouvir isso, né? A educação sexual, ela é bastante ampla, ela tem várias vertentes, mas eu costumo falar que a educação sexual, ela teria muito mais abrangência se a gente chamasse de educação corporal, porque é muito sobre o corpo da pessoa. A gente trata muito a mente, a gente trata muito o consentimento, o que a pessoa quer, mas a educação sexual é para entender os limites do corpo, o que o corpo gosta, como o corpo sente prazer, o que é normal ou não no sexo, o que a pessoa pode ou não mudar da personalidade dela ali, se tá atrapalhando ou não. É realmente entender sobre o que é o sexo e sobre o que é a sexualidade também, porque a sexualidade, ela é a relação. A sexualidade, ela é muito você abraçar alguém, ela é muito aquela ligação que você tem com as pessoas. Isso também faz parte da sexualidade em algumas vertentes. Então, depende muito da vertente, mas eu sempre trago que é a educação do corpo. Entender limites, entender prazer, entender o que é normal e trazer repertório. E uma coisa, para quem ficou interessado em saber mais sobre consentimento, pode procurar no Google a roda do consentimento. Existe uma dinâmica de consentimento que eu fiz parte quando eu fiz curso de terapia tântrica. E você entende de um jeito, assim, em 2 minutos de dinâmica, você entende totalmente o que é o consentimento. Porque é o ato de, muitas vezes, você se permitir se doar, ou você permitir pedir, você permitir que a outra pessoa peça. São 4 partes dessa roda, e eu acho que tem vídeo no YouTube também falando sobre, mas a pessoa ela vai entender totalmente o que é dar o consentimento para outra pessoa. É maravilhoso. E que bom que vocês estão trazendo essa conversa sobre consentimento, que muitas vezes até a gente saber essa diferença que a gente quer dar, mas no fundo a gente sabe que a gente não tá 100% confortável, mas aí a gente quer agradar. É muito importante a gente ter esses limites bem delimitados. E se conhecer não é um trabalho muito fácil, né? Eu acho que eu e a Ana Luísa, atendendo no consultório, entender os nossos limites, entender o que a gente quer, o que a gente não gosta, é um processo, é sempre importante, né? Ter profissionais muitas vezes acompanhando nesse processo de entendendo o que foi ultrapassado, o que não foi ultrapassado. E nisso de entender os limites, eu sempre trago do entender também os riscos que você corre se você quiser ultrapassar os seus limites. Porque em alguns momentos eu acho que é válido você querer agradar o parceiro.
É válido você estar naquela posição de, eu não tô com tanta vontade, mas hoje eu quero agradar. Mas entender os riscos de fazer isso, principalmente a longo prazo. Porque tem algumas pessoas que querem agradar o tempo todo. Isso não é legal. Mas também querer ser agradado o tempo todo também não é legal. É uma coisa de entender quais são os riscos, qual que é o meu limite aqui, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer de forma nenhuma. É quase uma dança ali, né, entre as duas pessoas, que tem que ser uma dança saudável. Não pode ser uma dança pisando no pé toda hora. E quando você fala disso, me vem a palavra, que da minha abordagem é a palavra mágica, chave, que é de consciência mesmo, né? Das pessoas poderem ter consciência das escolhas que elas estão fazendo, consciência dos riscos, consciência dos preços, consciência dessa própria dança mesmo, né? De colocar limites e ao mesmo tempo, porque quando você falou de limites, eu fiquei pensando como que às vezes pode de fato ser válido a gente ultrapassar um limite nosso. Até pode parecer contraditório, né, gente? Porque a gente tá falando sempre aqui sobre colocar limites, mas quando eu falo ultrapassar, é exatamente nesse sentido de poder fazer a escolha de se nesse momento faz sentido, dentro do que você estava falando, né, Tui? Nesse momento faz sentido eu colocar um pezinho fora do meu limite, que na Gestalt Terapia a gente chama das nossas fronteiras. Pode fazer, mas também é muito diferente. Aí quando a gente fala de consentimento, né, isso ser uma escolha nossa, a gente escolher, de alguma forma, colocar o pezinho para fora de um limite, que é muito diferente de alguém ultrapassar um limite nosso sem o nosso consentimento, sem a nossa... Permissão. Permissão, exatamente. Permissão, né? É entender a diferença entre o abuso e você escolher experimentar algo. Exatamente. Eu fiquei pensando exatamente nesse lugar da experimentação, assim. Pode ser complexo isso que eu tô falando no lugar de colocar um pezinho pra fora do limite, gente, mas é exatamente nesse lugar porque às vezes, se a gente pensar nesse lugar dos limites de uma forma um pouco mais ampla, é exatamente que às vezes do lado de fora dele está algum desconhecido, está alguma experimentação, alguma coisa diferente daquilo que a gente pré-estabeleceu. Mas é isso, com consciência, com cuidado, com consentimento, é aí que é importante a gente cuidar mesmo, né? No Tantra, a gente fala sobre 10% de desconforto. A gente não pode ultrapassar os 10% de desconforto, porque aí a gente está abusando do nosso corpo. Mas esses 10% é saudável para você conhecer coisas novas. Eu tava pensando muito que você tava falando de aumentar repertório, muito nesse aspecto de experimentar. Mas eu também pensei muito no que vocês estavam falando e eu pensei, se você tá num relacionamento saudável, né, que é muito o que todos nós queremos quando todo mundo tá numa relação, é você ter segurança que se você for experimentar, você pode retroceder na hora que você quiser ou você vai ter um ambiente seguro pra te acolher, seja o que vai acontecer também. Porque quando a gente experimenta, a gente sai do controle. A gente vai experimentar uma nova versão nossa, talvez, ali. E o quanto a pessoa que vai estar ali também vai ser respeitosa com o nosso processo também de estar se conhecendo em outras facetas, em outras experiências também. E aí, junto disso, tô caminhando, infelizmente, um pouco pro final do episódio, porque o tempo passa muito rápido aqui. A gente falou um pouco aqui desse lugar da educação sexual, das referências, de nós mulheres não termos tido esse espaço e não sermos incentivadas de alguma forma a gente se conhecer. E também fiquei pensando muito nos homens e mulheres também, né? Mas assim, no lugar do pornô, basicamente, nisso tudo, né? Nesse lugar da gente se conhecer. E dos filmes românticos, que como a gente fala muito aqui também, são referências que a gente tem. E aí eu tô pensando aqui, que referências são essas, assim, na problemática, né? De tanto ter o filme romântico, quanto ter o filme pornô como referências. E se eles têm o mesmo efeito nas pessoas, se eles têm o mesmo efeito no casal, enfim. Mas fiquei com vontade de ouvir um pouco de você sobre qual que é a importância das pessoas conhecerem e terem essa consciência de quais são as suas referências sexuais e de relação. Quando a gente fala sobre filme romântico versus filme pornô, eu acho que o filme romântico ele tem muito mais sexo do que o filme pornô. Porque o filme pornô a gente já assiste sabendo que aquilo pode ser mentira, que são atores, principalmente que a gente tem uma sociedade hoje falando muito sobre os males do filme pornô, né? Mas do filme romântico ninguém tá falando. Então, a gente aprende no filme romântico, por exemplo, que uma mulher de 40 anos, ela vai ter o desejo instantâneo quando ela vê um cara gostoso na frente dela. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas isso é o comum? Não, não é o comum, porque o corpo dela já tá diferente. O desejo, depois de uma certa idade, ele é responsivo.
Ele responde a estímulos. Não é algo totalmente pronto. No filme romântico é 2 minutos e eles já estão lá transando com penetração. Não tem nunca questão de lubrificante. Não tem nunca questão da pessoa enroscando a perna na calça e caindo, né? Isso é algo que pode acontecer. Então eu vejo que as mulheres, elas muitas vezes vão pro sexo com uma expectativa até mais irreal do que a pessoa que assiste pornô. Porque o pornô, a pessoa assiste ali 10 minutinhos e acabou. Mas o filme romântico, ele bate muito na tecla de o desejo sexual é automático. E muitas vezes não vai ser automático, muitas vezes não vai ser bonito, muitas vezes não vai ser uma cena de cinema. E aí as mulheres se prendem e têm vergonha do corpo, têm vergonha da expressão de prazer, têm vergonha de posições, simplesmente porque assistiu no 365 que não é assim que tem que ser. Que tem que ser, o homem tem que ser o cara que toma a iniciativa. Tem muito isso dentro dos filmes românticos, né? Então a gente coloca a mulher num lugar de passividade, de esperar o homem tomar a iniciativa para o sexo continuar, para o sexo começar. E muitas mulheres chegam até mim e falam, eu tenho muita vergonha de começar, porque não é o normal, né? E aí eu falo, mas é normal para quem? Aí quando a gente vai ver as referências, tá totalmente deturpada por filmes e também por músicas. A questão das músicas hoje, eu sempre falo, as músicas estimulam muito todo mundo a transar de formas muito... A gente tem a referência da música de jovens. Então são jovens de, muitas vezes, não transam, ou são jovens de 16, 18 anos fazendo música. Aí alguém de 30 anos pega essa música e acha que vai ser a mesma coisa com ele. E não é bem assim. Então, eu sempre falo que a música, o funk principalmente, estimula muito, e aí a sociedade vem e prende muito falando que tá errado. E aí a pessoa tem muita vontade, não sabe o que fazer, quando sabe o que fazer é errado, e vira esse bololô de pessoas que não entendem sobre o próprio prazer, não entendem o que é o sexo de verdade. Então, para mim, a melhor referência é fazer meditação para entender onde o corpo sente cada coisa, e eu não tô nem falando de sexual. Eu passo muito o exercício do scanner corporal, que muitas vezes a pessoa não sente, ela não sabe que ela tem um pé. E se ela não sabe que ela tem um pé, como que ela vai sentir prazer, né? Então eu passo muito scanner corporal para ela começar a ter a referência do corpo dela, como o corpo dela sente, como o corpo dela tá vivo. Isso tem muito a ver com o que eu ia perguntar pra você pra gente fechar o episódio, Tui. Se tem algo que você gostaria de compartilhar com as pessoas pra finalizar o episódio, em relação a como que elas podem, talvez, pelo menos começar a ter um pouquinho mais de consciência sobre a própria libido, sobre o próprio corpo, se for o caso, né? Assim, o que você acha importante de deixar para as pessoas que estão ouvindo em relação a tudo isso que a gente está falando? O scanner corporal, eu acho que é um primeiro grande passo, que é a pessoa deitar na cama e ela começar a prestar atenção em cada uma das partes dela, de baixo para cima. Então ela vai prestar atenção em cada um dos dedos dela, em cada um dos pés, tornozelo, joelho, e ela vai subindo. Nas primeiras vezes você não vai conseguir sentir nada, a atenção vai pro beleléu, mas com o passar do tempo, parece que a pessoa vai construindo outras ligações neurais. Ela vai entendendo que aqueles lugares existem. E aí depois ela passa até para se tocar prestando mais atenção. E eu acho que... Eu acho não, aí eu tenho certeza. A pessoa precisa ter sinceridade com ela mesma. Para entender qual é o problema de libido dela, ela não pode colocar as coisas embaixo do tapete. Ela precisa entender se ela tá num trabalho ruim, o quanto aquele trabalho tá custando pro relacionamento dela, com ela e com o outro. É analisar de verdade as áreas da vida, né? Então, essas 5 chamas eu tenho no meu Instagram pinado, explicando sobre isso, por que a pessoa perde a libido. Ela analisar cada uma dessas chamas e ser sincera com ela mesma para ver onde que ela vai melhorar primeiro. Não tem como arrumar o guarda-roupa inteiro de uma vez. Se você vai tentar arrumar o guarda-roupa inteiro de uma vez, você vai fazer mais bagunça e vai desistir no meio. Então, você tem que começar arrumando uma gaveta. Às vezes, o arrumar uma gaveta é a pessoa tirar 30 minutos por dia para fazer um hobby. Às vezes é ela tirar um dia por mês para fazer algo diferente com o namorado. É realmente ir gaveta por gaveta, vendo qual que é a gaveta que deixa o armário mais arrumado. Eu adorei as dicas de ir um passo de cada vez, porque eu acho que quando a gente olha para um todo, dá um medo assim de, eu vou ter que mudar completamente a minha vida, eu vou ter que mudar tudo, e aí entra no ciclo da desmotivação, né? E é legal quando a gente fragmenta em
o que é possível no dia a dia pra pessoa, pra ela começar a se reconectar com ela, que se conectar com a gente é um processo, e eu acho que é um processo que pra quem tá no automático, tem que ser um passo de cada vez mesmo. E Tui, adorei adorei o episódio, adorei tudo que você trouxe aqui, e como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas vão entrar em contato com todo esse conteúdo, todo esse conhecimento que você tem? Em todas as redes, ela consegue me encontrar como Tui, T-U-Y, Potasso, P-O-T-A-S-S-O. Todas as redes eu tô assim. E eu agradeço muito pelo convite. Eu acho que esse episódio pode ajudar muitas pessoas. Eu espero de coração que ajude. E se as pessoas precisarem de mais ajuda relacionada à libido, pode me procurar. E relacionamentos saudáveis também tem bastante conteúdo sobre isso, porque pra mim as coisas caminham juntas. Não tem como ter libido se o seu relacionamento tá um caos. Ah, mas eu consigo ter. É por pouco tempo. Em algum momento a libido vai pro beleléu. Perfeito. E, gente, se vocês gostaram desse episódio, vocês podem comentar com o emoji. A gente vai deixar tu escolher o emoji de hoje. Como é que você quer que as pessoas comentem aqui nesse episódio? Que, pra simbolizar, para as pessoas, quem se identificou aqui com o conteúdo, comenta o quê? Comenta um solzinho pra brilhar. Ah, adorei. Muito que bem. Pra gente colocar um sol e luz nas nossas libidos. Energia de vida. Exatamente. E, gente, vocês já sabem, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o meu Instagram, @psicóloga_Ana_Luísa_Braz, e o da Ana Tereza. O meu vocês podem me encontrar no @AnaTerezaCavalcante e no meu podcast, que tá lançando episódio toda semana no Mente Reflexiva. Vocês também vão encontrar o da Tui aqui, o da nossa equipe que ajuda a produzir o Psicologia Sincera também aqui, junto com a nossa área de apoio no Orelo, que vocês ganham um episódio extra aí por mês, além de terem prioridade, o nosso quadro Analisando, que eu sei que vocês adoram, é um dos mais ouvidos aqui do nosso podcast. E também não deixem de participar da comunidade, se vocês quiserem, pra pedir temas de episódio, pra elogiar a Tui lá, falar que vocês gostaram do episódio dela, com outros sinceros também. E fica o convite tudo aqui na descrição do episódio, gente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tui, muito obrigada por participar e por ter vindo aqui no Psicologia Sincera. Um beijo. Muito obrigada.